Oi, queridos, tudo bem? Vamos lá, né? Esse vídeo vai ajudar muito vocês a perderem o medo, né, se vocês tiverem, ou algum tipo de sentimento de repulsa, qualquer coisa do tipo, por obsessores, por esses espíritos ou seres que nos fazem tanto mal, que nos perseguem tanto e querem arruinar com as nossas vidas. Eu não sei quantos de vocês que me assistem têm acesso a trabalhos mediúnicos na prática, tá? Ou se já viram, enfim, eu não sei. Eu não sei quantos de vocês são apenas teóricos, né? Que têm curiosidade, mas que o medo, a confusão, enfim, o momento da vida não deixam vocês se aproximarem da prática espiritual e vocês ficam só aqui namorando as informações. Ou se vocês são aqueles que acabaram de chegar porque obviamente os guias ou mentores de vocês jogaram vocês aqui para que vocês possam ter algum tipo de contato, algum tipo de abertura que ainda não tiveram até então. Independente de quem você seja e qual seja o seu momento, eu tenho certeza que em algum momento você já parou para se perguntar a respeito dos obsessores, dos espíritos maus, das trevas, dos demônios. E nesse vídeo o meu objetivo é limpar as suas estruturas de medo, ou pelo menos abrir um pouco mais da consciência em relação a esses seres. Esses seres, eu preciso ter calma para explicar, porque a minha vida diária há muitos anos é puro conteúdo desse tipo. Então é muito estudo, é muito curso, é muita prática, é muito atendimento. Então eu acabo não sabendo ter uma didática, uma calma, uma base, uma coisa básica para explicar, né? Então eu peço para que, se vocês precisarem, assistam novamente esse vídeo em tempos diferentes da vida de vocês, tá? Quando a gente se predispõe, já comecei a falar, nada do que eu vou falar a partir de agora deixa de ser importante e deixa de ter a ver com o tema. Quando a gente se propõe a entrar no caminho do autoconhecimento, é um caminho, número 1, sem volta, porque você vai começar a se deparar com questões suas que são muito sombrias. E quando você se dá conta, se você olha para elas e elas olham para você, você faz, meu Deus do céu, eu não acredito que eu sou isso, que eu tenho isso dentro de mim. E isso está aqui há tanto tempo. E aí eu descubro que todos os meus comportamentos estão pautados nisso. E como eu fui feia, e como eu até aqui agi dessa forma, em primeiro lugar comigo mesma e depois com os outros. Seu processo pode começar você se dando conta de como você foi ruim com os outros, ou como você foi ruim com você, tanto faz, em algum momento você vai chegar em você. E você vai se dar conta de que depois que você se deu conta desse padrão, você vai encontrar muito mais sombras, e que não tem fim. A gente está num lugar que é o planeta Terra, que é um lugar para onde vieram espíritos que não se adequaram a níveis mais elevados de consciência, a padrões vibratórios mais elevados em outros locais. E vieram para cá para se burilar, para ter novas chances, porque o universo sempre dá chance e o espírito é eterno. Então a gente sempre vai para lugares que são compatíveis com a nossa energia, para que a gente possa começar de novo, ou, enfim, né, ter novos aprendizados de uma outra maneira, para que toque em algum lugar que não foi possível ser tocado até ali. Então, a gente está no lugar certo, todo mundo, né? Quem acha que está no lugar errado, que não era para estar aqui, tem preguiça de estar aqui, bom, vai ter que se rever, né? Porque isso já é artimanha do ego para que você não viva bem aqui. E aí, quando a gente adentra o autoconhecimento mais a espiritualidade, o que quer dizer isso? Que você vai começar a investigar, basicamente, sendo muito honesta, vidas passadas. Quando eu falo espiritualidade, eu falo da consciência de que existem
várias vidas, de que existe um sistema, exemplo, Matrix, que tem esse nome, né? Um sistema montado para alienação, para ignorância. Dentro disso existem vários seres envolvidos, de várias hierarquias espirituais, de várias fraternidades, de várias, da luz e da sombra. Então vocês vão começar a entrar no porquê das coisas, né? Do porquê do sofrimento, do porquê que um nasce de um jeito, o outro nasce de outro, porquê que crianças tão puras, aparentemente, né? E são mesmo, nascem com problemas sérios, e por que esses pais precisam dessas crianças, essas crianças precisam desses pais. E aí você vai descobrindo um mundo de limpezas, de camadas, de personalidades, de obsessões, né? De seres que não são da luz, são das sombras conectados a você, que impedem você de andar, artefatos, ou seja, tecnologias astrais implantadas em você para que você não ande, para que você acredite em determinadas coisas e fique preso em crenças limitantes. E aí tem vários níveis de crenças limitantes, vários níveis de formas de seres. É um mundo que você começa a descobrir, tá? Ok, isso é autoconhecimento mais a espiritualidade. E quando eu não estou dizendo que eu cheguei num lugar ideal, não, tá? Eu ainda estou no caminho e tem muita coisa cada hora se revelando para mim. Mas como eu já entrei no processo de autoconhecimento mais espiritualidade, e esse processo está super bem explorado, e eu já saí daquele processo, que é um processo inicial de despertar, que é bem confuso, e você, às vezes, nossa, começam muitas crises e muitas coisas começam a acontecer, que você perde a clareza, precisa de norte, precisa de pessoas para te ajudar sempre, toda hora. Você tem fantasias misturadas com imaginação, com o ego que também se sobressai ali, aí vira um ego espiritual. Você passa por várias etapas, acha que parar de comer carne, parar de fumar, vai fazer com que você seja um ser melhor. Aí dentro disso tem várias vertentes e variáveis, né? Você entra no kardecismo e descobre um universo, você entra na Umbanda e descobre outro universo, você vai descobrindo os egos camuflados de espiritualidade, tá tudo bem, depois você passa por isso, para de julgar, para de criticar, e você percebe o quanto você julga e critica ainda por cima dentro da espiritualidade. Então você começa a ver que teu processo estava meio muito inicial e primitivo, você achou que já estivesse lá na frente. E aí você vai ter que voltar, né, para um estado de humildade, reconhecer que você estava se achando muito dentro da espiritualidade. Enfim, aí você passa por isso. Uma vez passando por isso, você começa a ajudar pessoas realmente. Quando você entra no processo, até você avança um pouco na meditação, você avança um pouco nas experiências práticas, você começa a tomar muito tapa na cara dentro da espiritualidade, você continua e não desiste, você continua se limpando. Vai chegar uma hora que o teu caminho vai ser revelado e os teus guias vão se apresentar, dependendo do teu chamado dentro da espiritualidade, é como as coisas acontecem, para cada um acontece de um jeito, não existe uma fórmula. Quando você vai se liberando de estruturas mais dogmáticas e crenças muito fechadas, religiosas, você vai encontrando a tua forma criativa, a única coisa que só você veio para fazer no mundo. Então você vai ter o teu toque especial nas coisas que você está fazendo. E aí o processo ele ainda continua, tá? Dentro desse equilíbrio que você encontrou, dessa integração, outras integrações vão precisando acontecer, outras coisas vão sendo reveladas. Então é uma coisa sem fim. Você descobre que a humildade é o único caminho e pronto. E a fraternidade e trabalhar em conjunto. Você deixa de se isolar porque você sabe que é um caminho, tudo bem, o mundo é denso, o mundo é difícil, as pessoas estão dormindo em sua maioria ainda, ok, mas isso deixa de ser um padrão, né? O isolamento deixa de ser um isolamento porque você acha que você foi o único que despertou, entendeu? Você até pode entrar em isolamento porque te faz bem, te recarrega, te reconecta e tudo mais. Mas você começa a entender que o negócio é trabalhar para o coletivo, a serviço, e de fato isso integra. E ainda aí vão começar a ser mostradas novas camadas. Então assim, dentro disso, você começa a perceber que nunca é moleza. Não é porque você encontrou teu propósito de alma, tua missão de alma, seja lá o que você chamar, que vai ser moleza.
porque você vai ter infindáveis processos e camadas para olhar. Eu canso de falar isso nesse canal. Só que isso é muito sério, cada hora você vai tomar uma nova perspectiva da vida e do mundo. Porque é isso que vai te ajudar a se abrir dos julgamentos e das críticas, porque você vai se perceber cada hora tendo que trabalhar um negócio. Então, não tem por que você julgar o seu irmão que está ali também lutando na vida dele. Às vezes ele está preso numa matrix, né, individual dele, uma matrix coletiva, ele está a serviço da matrix e ele não está ligado. E você também, de uma forma ou de outra, você tem a sua própria matrix, é um lado seu que te deixa preso em vícios, em hábitos cíclicos. Aí você vai, se libera de um, mas tem vários outros ali ainda. Então, assim, a gente não está em condições de julgar ninguém, ok? E sempre que uma camada vai sendo liberada, para que você cure aquilo, você vai encontrar resistência do teu campo e, né, de você mesmo, do teu ego. A estrutura de ego é formada por várias personalidades suas, de vidas passadas, que vão botar mó terror para você não sair do lugar, vão criar resistência, vão te jogar em emoções cristalizadas, você vai ficar patinando ali um tempão. As obsessões e os assédios espirituais, eles vão estar sempre ligados a isso, a você e ao teu campo e aquilo que ele vibra. Às vezes a sua consciência está num estado de ir para frente e o teu inconsciente não. Eu canso de falar isso aqui nesse canal, eu preciso que vocês entendam isso. Porque aí o medo dos obsessores vai embora. Por quê? Porque a luz e a sombra são necessárias nesse mundo. Quem tem muita luz tem muita sombra, ou seja, vamos botar aí uma pessoa como eu, que veio com um chamado de trabalhar mesmo, dentro de magia, de limpeza de campo negativo, pesado, né? Então eu precisei passar pelas minhas crises que foram muito pesadas, muito enlouquecedoras, porque eu tinha um trabalho a fazer à altura. Quem já mergulhou no inferno é capaz de ir lá e ajudar os outros que estão no inferno. Então, todos os meus processos, e aí eu vou falar de mim porque o canal é meu, né? Todos os meus processos, as minhas vivências dentro da espiritualidade, que foram obsessões graves, que quase me mataram, foram obsessões atraídas pelo meu próprio campo, que tinham total afinidade com aquilo que eu vinha fazendo no propósito da luz. O que? Eu explico de novo. Todos os meus processos obsessivos, incluindo todas as magias negras que pegaram no meu campo, todas as quase experiências assim de risco de vida que eu tive dentro do enlouquecimento, dentro das medicações psiquiátricas que eram fortíssimas que eu tomava, que me davam, porque a medicina, a psiquiatria não explica o que acontecia, não tinha como explicar. Elas vão explicar por uma genética, por uma descompensação de família, né? Vão investigar e vão te diagnosticar e vão te medicar. E aquilo ali vai mudar você. Eu não estou dizendo aqui que eu sou contra, não estou, tá? Quem assiste meus vídeos sabe. Mas assim, todos os processos que eu vivenciei, que foram riscos para mim, de loucura, de desequilíbrio profundo, de não me achar, de desperdiçar todos os talentos que eu tenho, foram processos desencadeados por mim mesma, por mim. Todos os obsessores que trabalhavam para me enlouquecer, todos os obsessores, os espíritos, os seres, o que vocês quiserem, os elementais que foram mobilizados, naturais e artificiais, as magias, todos os magos, todos os seres das trevas que estavam atrás de mim e para me desestimular, para me colocar em encrenca de drogas, de álcool, de insônia, de medo, de pânico, de oscilação de humor e tudo aquilo, conversavam com o meu propósito de alma. Todos eles hoje eu tenho que agradecer. Não é clichê o que eu estou falando. Foram todos serviram para que eu me iluminasse. E quem me conhece de verdade, assim, quem continuou ainda meu amigo, conversando comigo daquela época até hoje, sabe que a transformação aconteceu de verdade. Que não foi brincadeira, foi algo sério mesmo,
que algumas pessoas duvidaram que eu pudesse passar por aquilo e sair bem. E aí eu saí bem. E saí melhor do que eu estava antes 1000 vezes. Então, assim, tudo isso é uma introdução para dizer o que eu quero dizer agora, né? Eu já dei a cola do que se trata. Quem já entende um pouco mais de espiritualidade já entendeu o que eu quero dizer. Mas agora vamos liberando mais informação. Como nunca acaba o processo, eu tenho continuado a me trabalhar, né? Hoje a minha vida se resume a atender pessoas, né? Basicamente hoje eu tive, né, como eu estou ainda muito cedo para voltar a trabalhar por conta da maternidade, que foi uma bênção na minha vida, tem sido um processo também de muita revelação, de uma outra forma. A minha vida eu voltei a jogar, faço jogo com baralho e faço trabalhos de constelação e tenho feito algumas outras coisas, que é dar supervisão, treinar pessoas, fazer leituras de regressões, me organizar dentro das coisas novas que eu tenho para fazer. A minha vida se resume a isso e é muito trabalho, tá? Muito trabalho porque tem novos projetos aí acontecendo e tudo mais, e as constelações são muito profundas. Então eu continuo fazendo meus trabalhos internos e a cada trabalho que eu faço toca em algum lugar meu, porque cada constelação, cada jogo, cada paciente que vem através das supervisões também, são pessoas que têm a ver com o meu campo, senão não chegariam. Então eu converso com o universo e me disponibilizo. Toda vez que eu atender um paciente, eu me permiti ser tocada por ele. O que é uma postura que eu aprendi a ter depois que eu entrei com autoconhecimento e espiritualidade, porque a psicologia por si só não permite esse tipo de coisa. A psicologia por si só não tem assim, qual é o meu aprendizado interno com esse paciente que eu atraí? Não, a psicologia tem uma postura de não identificação, de você não pode, né, até você precisa trabalhar a sua contra-transferência, né, você precisa investigar o que está acontecendo, porque você tem que ficar o máximo neutro possível. E assim, na minha forma de conduzir hoje, não é possível fazer isso. Então, por isso também que a psicologia ela é muito limitada. Porque a minha cura dos meus processos vai conversar com a cura dos meus pacientes. E vice-versa. Isso é um outro vídeo. Então, eu não estou parada nunca. Porque cada paciente que eu atendo é um tratamento para mim. Né? Dentro dos desafios que eles trazem, né? E agora com supervisão, então, eu tenho que supervisionar pessoas que, embora ainda não seja um grupo grande, né? Embora ele vá crescer, e o grupo de constelação também me deu um baita de um trabalho, agora que ele está super afinado. Mas, enfim, tudo isso é aprendizado para mim. Cada vez que eu tenho que estruturar um grupo, é aprendizado. Óbvio, que vocês vão ver um dia quando vocês fizerem isso. Para quem já faz, já sabe. É bem desafiador. Se você quer um grupo alinhado, seguro, que dentro das imperfeições do mundo, os desafios internos de cada um, é um grupo que se mantenha diante de ataques, né? Porque cada um vai continuar com a sombra dentro de si. E os trabalhadores da luz têm uma puta luz para trazer no mundo. Eles vão iluminar pessoas que estão lá no inferno. Então os ataques que eles vão receber, as sombras são grandes também, proporcionalmente, né? Proporcionais à luz que eles vão trazer. Isso não quer dizer que eles são perfeitos, isso não quer dizer que eles são... Muito pelo contrário, são cheios de defeitos, são seres humanos que estão na Terra para se lapidar. E eu sou uma delas, né? Não é porque eu lidero que eu passei na frente de todo mundo, não. E aí, dentro desse processo agora, último que eu estou vivendo, eu vou trazer para vocês essa experiência e articular com os aprendizados para vocês, né, também refletirem. A última constelação que eu fiz, antes da constelação, eu comecei a ter pensamentos. Foram só pensamentos. Pensamentos, reflexões a respeito de luz e sombra, trevas, luz, céu, terra, obsessor, obsediado. Comecei a pensar assim, nossa, isso é muito baixo astral você ficar focado na obsessão. Eu estava pensando assim, né? Será que meu trabalho está indo por uma linha certa?
É bom, porque eu estava questionando meu trabalho, estava me questionando, e aí dentro disso eu estava sofrendo assédios e não estava percebendo, porque os assédios são assim, é isso que eu estou querendo dizer, eles caminham junto com você, porque eles vão te revelar coisas que sem o assédio não seriam reveladas, porque o assédio vai sempre potencializar aquilo que você precisa olhar. Então, eu estava com esses pensamentos, questionando o trabalho, pensando nessa coisa de desobsessão. Por que eu que tenho que fazer desobsessão? Por que eu que tenho que ir lá no inferno? Por que eu não posso simplesmente comprar uma casa na praia e morar lá e acabou? Já trabalhei muito, deu. Né? Por que eu tenho que ficar olhando para o inferno dos outros, metendo a mão no lixo e tal? E vocês sabem que eu sou aquela que veio para botar a mão no lixo. Eu canso de falar aqui também. Então, pensamentos assim são pensamentos que minam a pessoa. Tem pensamento que é meu, né? E tem pensamento que começa a ser implantado. E aí, o trabalho continua acontecendo normalmente, as pessoas procuram, né? O trabalho de constelação tem fila de espera, é um trabalho que gera um impacto positivo no sistema da pessoa, sistema que eu digo de consciência dela, que é principal, porque a gente aqui não tem essa de fazer desbloqueio, essas técnicas que vão desbloquear e não passam pela consciência. Você tem que fazer um processo de psicoterapia dentro da ferramenta que você está usando de desbloqueio. Então tem que ser revelado para você conteúdo para você trabalhar para te favorecer o autoconhecimento, a expansão da sua consciência. Senão, não faça, tá? Então, beleza, eu estava nesse processo de uns questionamentos, porque eu estou estudando apometria agora mais a fundo, resolvi fazer um novo curso de apometria, resolvi fazer uma experiência de apometria com um grupo aqui que eu escolhi, vamos começar, vamos fazer, vamos acontecer, pegar poucos pacientes que não têm acesso à apometria fora do país e tal, e vamos ajudar, né, no que a gente puder ser canal. Tá bom, aí a gente começou, só que, eu estou numa fase que eu tenho Santiago, então o trabalho de apometria, ele precisa ser firme, ele não pode titubear em horário, tem que ter disciplina, tem que ter... Nossa, todo mundo do grupo tem que estar estudando, tem que saber o que está fazendo e tal. Só que eu fiquei assim, um grupo pequeno, é só uma experiência, meio que não... Sei lá, gente, esqueci que a apometria é um negócio sério, embora eu comecei a me questionar da seriedade, entende? Puro assédio, você vê a confusão, é puro assédio. Me questionava assim, nossa, a apometria vai tão fundo assim, a gente está lidando com esses magos, esses seres assim tão empenhados em destruir todo mundo. Será que é bem assim? Será que precisa a gente botar o foco, a luz, o holofote tanto nesses seres? Gente, esse questionamento é um questionamento genuíno, é um questionamento positivo e é um questionamento muito válido. Ele é bem-vindo, tá? Mas dentro dele começou a haver uma interferência de campo por eu não ter a clareza do para onde eu estava indo, o porquê desse trabalho. Eu estava só assim, é uma experiência de apometria. Mas a apometria é muito sério. E não é uma experiência, ou é ou não é. Ou você se mete para fazer direito ou você não faz. Só que eu me meti para fazer dessa forma. Vamos fazer o horário que der, depende do Santiago, e não pode ser assim, tá? Aí o Santiago chora e eu, sei lá, me atraso, ou eu desmarco, remarco, não é assim, gente, não é. Não é porque para garantir a tua proteção, você precisa, porque ali não é só o teu campo que está atraindo, você está entrando no campo do outro, literalmente, para limpar algumas sujeiras. Então você precisa garantir que você vai ter a proteção máxima. Como é que você ativa a tua proteção máxima? Você cuidando mesmo do horário, tem que ter um horário fixo, que seja combinado com a espiritualidade. Você tem que fazer coisas para fortalecer a tua energia, né? Você não pode fazer de qualquer jeito. As pessoas que estão envolvidas no trabalho não podem contar só com o seu conhecimento, elas também têm que ter conhecimento, senão elas vão ser ferramenta, marionete para chegar em você, os ataques. Então, eu vacilei de várias formas ali.
mas tudo liberado, tudo permitido. Tudo foi acontecendo, foi tudo muito rápido, então nem deu para se manifestar assim, então, os seres trevosos tão fortemente. Mas enfim, isso foi uma brecha, tá? Eu estava no meu processo de questionar, então tá, vamos lá. A gente estava no processo de questionar, aí chegou a minha constelação. No que chegou a minha constelação, o que foi tratado no campo foi mãe, né? Mãe, apareceu pai, né? De novo apareceu irmã, aí apareceu o medo, apareceu uma conexão feita através do medo, aí houve a integração, né, de tudo, a criança interior, não sei o que, para poder de novo ajudar, né, o meu campo a direcionar para onde ele precisa ir. Só que todo o trabalho que você faz, principalmente esse tipo de trabalho de constelação, ele vai mexer no teu campo de uma maneira que, vai mexer ali numa camada e vai subir coisa. É o que eu sempre falo para vocês. Vocês vão ficar, dependendo do caso, perturbados depois de um trabalho. Porque a gente mexe em casa de marimbondo, em vespeiro, tá? E se vocês não tiverem a clareza que eu estou dando nesse vídeo, vocês vão se embananar todos, achar que o problema foi do trabalho, o problema foi do terapeuta, o problema é do mundo, e eu estava fora da minha hora, e não vão segurar, e não vão ter o aproveitamento que poderiam. O que eu quero dizer é o seguinte, a partir dali também começaram a emergir outras sombras do que foi trabalhado, do medo, né? Tem medo no sistema, todo mundo tem medo no sistema. O que a gente mais tem aqui na Matrix, aqui na Terra, né? Porque o sistema que ainda governa a Terra é uma Matrix, é um sistema de ilusão para manter a gente preso, né? Igualzinho acontece na Matrix, no filme. Então, embora a gente já tenha saído da Matrix, muitos de nós, a gente ainda está numa atmosfera de muito medo, não tem essa, né? Quem tem fiofó tem medo, então todo mundo tem medo. E o medo é uma estrutura necessária para proteção, então assim, tudo bem, tá? Só que ali foram levantadas mais algumas camadas. E o que aconteceu? Eu comecei a ter alguns sintomas físicos. Tontura, náusea, não conseguia ficar em pé, dor de cabeça, sintomas no ouvido, entope, apita, fecha, sai secreção, então assim, comecei a ficar meio zoada, obviamente tá com cara de labirintite, né? E aí, eu comecei a perceber uns sinais. Falei, cara, eu vou então parar, porque eu entendo um pouco de metafísica da saúde. E a metafísica diz que a labirintite também se trata de medo, né? E trata de a pessoa que faz muitas coisas e fica muita coisa, né? Que tem a ver com controle, que tem a ver com medo. Então, como eu tô com Santiago, eu quero voltar a ser aquela Daphne que trabalhava como antes, só que não dá. Então, eu tive que parar para pensar nisso. Eu comecei a pensar, a me estruturar e pensei assim, nossa, tudo a ver. Então, vou dar uma desacelerada. Aí eu comecei a questionar o trabalho de apometria. Falei, vou pausar esse trabalho, eu vou conversar com um grupo, daqui a pouco a gente volta. E, bom, até aí, beleza, tudo bem. Eu comecei a pesquisar algumas coisas sobre labirintite. Fui pesquisar em canais no YouTube de neurociência, neuropsiquiatria, qualquer coisa que tinha a ver com neuro, para ouvir o que os profissionais falam, o que a gente pode fazer, né, quando tem uma crise e tal. E aí depois eu fui pesquisando de espiritualidade dentro da labirintite. Bom, eu fui vendo que tem a ver com a mediunidade. E um texto me chamou a atenção, que foi o texto que dizia que Chico Xavier tinha crise de labirintite. Em alguns momentos ele teve crise de labirintite e eram quando os assediadores se aproximavam do campo dele para tentar abalar as estruturas dele. E aí, sabe, dentro de tantas coisas que eu estava pesquisando, era tanta informação, essa me chamou a atenção. Embora no fundo eu estivesse assim meio cética, do tipo assim, é obsessor de novo. Como se fosse assim, né? Agora tudo é obsessor, a culpa é do obsessor, a culpa é do obsessor.
preferi eu pegar meu papel e caneta e alinhar as minhas prioridades e ver o que dentro das minhas atividades eu posso ir priorizando e deixando outras para depois. Porque eu acho que a minha labirintite tem mais a ver com isso do que com o obsessor. Tá, mas aí, gente, tem a parte do assédio, né, que está querendo... Não sei se vocês entenderam. Os assediadores, o que eles estavam querendo? Obviamente também me tirar do trabalho. Tirar do trabalho da apometria, não só da apometria, mas tirar dos trabalhos espirituais, questionar. Eu preciso mesmo trabalhar com isso? Eles estavam colocando esse tipo de ideia também no pano de fundo, tá? E aí, me chamou a atenção essa parte do Chico Xavier. Beleza, eu fui dormir. Antes de dormir, eu pedia, obviamente, para eles me sinalizarem se isso aí é obsessão, se não é. Eu estou sem clareza nessa parte. E eu não posso ficar passando mal, porque meu filho demanda muito, eu não posso ficar deitada. Não tem essa, entendeu? Aí, e outra coisa, passar mal fisicamente para mim é horrível, porque starta um monte de outras coisas. Eu já falei isso para vocês, que no Vipassana eu passei mal pra caramba e que era isso, eles queriam que eu largasse a mão do controle, não sei o quê. Mas a estrutura de medo tá lá, porque você com labirintite, com crise, você não se... Cara, você fica tonto, enjoado, é uma merda, você, sabe? Ninguém quer passar por isso. Aí você pensa, será que isso vai passar? Porra, será... Quanto tempo vai ficar? Eu tenho mais o que fazer, não é? E aí, gente, eu fui dormir. No que eu fui dormir, não demorou muito. Eu encontrei uma... Eu vou resumir, tá? Foi uma projeção, obviamente, onde um espírito veio plasmado de uma gigante lá da série Ragnarok, que fala da mitologia nórdica, né? Tem na Netflix. E os gigantes lutam com Thor, né? Que é Deus. E nessa projeção minha, eu fui dormir e fui parar num lugar onde apareceu uma dessas gigantes. E uma dessas gigantes apareceu como se nada fosse, porque eu estava no meio das minhas amigas, as minhas amigas falaram, fulana vem aí. Aí ela chegou, quando eu vi era ela. Eu falei, gente, ninguém tá sabendo que essa mulher é do mal? Pois é, a mulher era do mal. E na primeira oportunidade, ela já me olhou fixo, sem a menor emoção. Veio pra cima de mim e me jogou uma rajada de energia, assim, uma onda que fez como se fosse filme mesmo de super-herói, assim, pá, e te joga contra a parede, aquela energia, uma onda que ela tá mandando assim, de energia. Aí eu fico contra a parede e penso, caraca, eu vou morrer. Era uma onda muito forte e a onda, ela ia olhando no meu olho e ia mandando assim, ia ficando cada vez mais forte, e na última, mais ou menos, né, que foi quando eu arreguei, que ela mandou, vinham gritos dentro da onda, gritos agudos que entravam no meu ouvido e eu perdi o equilíbrio. Isso é labirintite. Só que as pessoas não sabem a causa, né? Podem ter várias causas, tá? Só que no meu caso, aquilo ali é a minha labirintite. Vai saber quantas noites isso já estava acontecendo. Entendeu? Só que dessa vez eu abri a lucidez. E aí, aqueles gritos entraram e começaram a me desequilibrar. E eu comecei a falar, caraca, cadê minha proteção? Que não tá fazendo nada. E aí eu não consegui. Eu acordei preocupada com o Santiago, porque é óbvio que a gente se preocupa, ele estava do meu lado, enfim. Aí eu pensei, cara, eu vou ter que voltar, o que eu vou fazer, né? Aí na segunda vez eu voltei para o mesmo lugar, ela mandou a onda. No que ela mandou a onda, ali eu ainda estava preocupada com os meus protetores. Eu ainda estava querendo que alguém me salvasse. Entendeu? Olha a sacada. Na segunda onda, que foram 3 vezes, né? Nessa segunda vez, eu esperei de novo a minha proteção. A minha proteção não veio. E ela quase acabou comigo. Eu cheguei a pedir para Arcanjo Miguel, mas não foi com força. Eu estava sem força, eu estava até meio decepcionada com a minha equipe espiritual. E aí eu acordei de novo. No que eu acordei, eu pensei, não, essa mulher não vai me vencer. Como é que pode me vencer? Porra, diante de tudo que eu faço, o que eu faço não é brincadeira.
Não é uma historinha. Minha transformação não é historinha. Pô, como é que vai chegar uma mulher que vai me detonar assim? Ah, mas não vai. Pausa. Perceba. Perceba o meu momento de questionar a espiritualidade, questionar o trabalho, questionar os obsessores, se eles são tão importantes assim ou não, né? Questionar, fazia tudo uma parte de uma trama do meu próprio campo que é importante para mim. Eu me dar conta disso tudo, questionar, entrar em assédio, dar não sei o quê, para dar uma expandida. E aí no momento que eu entro num colapso físico e busco por respostas, entendo os sinais, me reconecto, peço para lembrar de um sonho, peço uma orientação, os caras me mostram. Só que eles me mostram desse jeito, que é para me fortalecer. Eles não iam me tirar, me salvar. Ai, vem cá, vamos fazer um tratamento aqui para a labirintite ir embora. Não, eles me mostraram a causa, mas na causa tinha uma resposta. Tinha uma resposta, que foi um trabalho que começou na minha constelação e antes da constelação. A constelação só trouxe um pouco mais de evidência e um tratamento mais profundo. Só que o tratamento não é feito só pela constelação, é feito por mim. Cada paciente que vem eu falo, o trabalho agora é de vocês. A nossa parte aqui a gente fez e a gente está desapegado de respostas, de expectativas, de resultados. O resultado quem faz é a pessoa. Ou ela surfa a onda ou ela não surfa. E aí, a armadilha é que os assédios acabam vencendo. Por quê? Porque eles acabam jogando tanto pensamento, a pessoa se embanana nos próprios pensamentos dela e nos assediadores também que se aproveitaram. Então, ela se perde. Só que eu não estou no momento de me perder. Não mais, eu já me perdi muito, então eu não estou mais nessa hora de me perder completamente, que isso? Aí que veio a terceira onda. Eu acordada, ainda meio dormindo, meio acordada, naquela coisa de voltei e pensei, não vai me vencer, não vai. E eu voltei para lá. No que eu voltei para lá, eu voltei 1000 vezes mais segura. Eu não estava mais esperando que meus guias e mentores estivessem ali. O que eu pensei? Vou chamar arcanjo e vou chamar arcanjo sabendo que arcanjo está ali. Porque você não vai chamar arcanjo e arcanjo vai vir. Hello, aqui estou eu para salvar-te. Não, o arcanjo vai continuar lá no lugarzinho dele e ele vai conectar o raio, sei lá o que eles mandam, ou vou explicar dessa maneira, tá? O raio de consciência deles lá, que é tão poderoso e tão forte, vai conectar com a tua abertura de consciência aqui, a tua certeza que eles estão ali e o teu momento. Eu tô forte, eu não tenho medo, pode vir, que aqui é um receptáculo, eu sou um receptáculo da energia deles. Conectou, girou, puff, expandiu. Percebam, eu estava numa guerra com um obsessor. O obsessor existe, eles são do mal, tudo bem, tá bom. Mas assim, eles servem à luz. Tudo que está materializando na Terra, tudo que é criado no universo é amor. Tudo no final é transformado, nada se perde. Então, nesse momento, o que aconteceu? Eu consegui olhar no olho, ela veio e me mandou a mesma onda. Olhei no olho dela e falei: estou ancorada na força do Arcanjo Miguel, Arcanjo Rafael, Arcanjo Gabriel. E aí eu olhei e sustentei. E eu e ela ficamos assim. E ela sumiu. Sumiu, continuou lá no campo, porque ela continuou no sonho, porque eu estava com amigas, não sei o quê. Só que eu sabia que ela era do mal. E ela era amiga das minhas amigas e ela não fazia mal para as minhas amigas. Ela tentava manipular as minhas amigas contra mim, fazia um jogo ali de manipulação que até me distraía às vezes, mas isso é o meu campo precisando trabalhar. As minhas inseguranças, os meus medos, é que as pessoas servem de marionete, nossos amigos, né? E aquilo aconteceu ali no sonho, mas é batata aquilo ali também. Não era uma guerra, né? Era uma coisa que eu pensava, eu não preciso disso para ser feliz, né? Mas ficava ali, né? Perdendo meu tempo, patinando naquela historinha para boi dormir das meninas que estavam lá. Mas ela continuou no sonho e já era uma figura neutra. A maldade dela já não chegava mais em mim e ela nem mais queria chegar. A gente conseguiu ficar no mesmo recinto
com várias outras amigas, junto, eu sabendo quem ela sabendo quem eu era, a gente tendo um embate energético, eu venci e ela neutralizou. Vai tentar minar as outras pessoas para chegar em mim e para tocar nos meus pontos fracos de insegurança. Ok, tá bom, isso é o que ela pode fazer agora. Isso eu mesma faço, por isso, entendeu? Então, uma pessoa desperta é assim, a gente consegue olhar. Aí quem é um pouco cético, que eu gosto de conversar com céticos também, quem é um pouco cético vai dizer, Daphne, isso aí foi tudo teu inconsciente. Pode ser, tudo meu inconsciente. Mesmo sendo meu inconsciente, a gente está na Terra para autoconhecimento, para expansão da consciência, para você sair de níveis menores, né, para níveis mais altos de autoamor, segurança interior, empoderamento. É para isso que a gente está aqui, para então poder ajudar, né, as outras pessoas a saírem desses lugares de insegurança e de medo. É para isso que a gente está aqui. Depois a gente vai para lugares mais altos para ajudar os lugares mais baixos no macro, entendeu? Então, tudo que acontece sendo nosso inconsciente ou sendo do mundo espiritual, não tem problema, serve para o mesmo lugar, tá? Dá para a gente aproveitar da mesma forma. Pode ter sido o meu inconsciente revelando uma guerra interior com essa pessoa que veio plasmada dessa maneira, não tem problema, ok. O aprendizado é o mesmo. Essa guerra, ela foi provocada por mim, né? Porque eu escolho me empoderar, eu escolho olhar para minha sombra, eu escolho vencer meus medos. E eu escolho trabalhar para ajudar pessoas a fazer isso. Então, eu escolho trabalhar na sombra do mundo. Entendendo que luz e sombra se complementam. Então, quando eu sonho que eu estou numa luta com as trevas, e que de fato quando eu acordo, a luta foi tão forte que me provocou uma reação física, me abalou, né? E o objetivo disso seria me destruir, cara, bem-vindo ao mundo do ego. A gente sozinho pode se destruir. Esses caras só servem ao nosso ego, a nossa parte que desacredita da gente mesmo. Eu estava lá esperando o mentor vir me salvar. Sendo que provavelmente meus guias e mentores estavam lá assistindo. Só que o que eles querem, na minha altura do campeonato, Daphne, você está começando a fazer trabalhos mais fortes. Você não pode ficar esperando que a gente vá te salvar. Você tem que saber fazer. O saber fazer é ser coerente. O que é ser coerente? É você ser seguro em você, naquilo que você já estudou, nos seus movimentos para frente. Você não está parado, você está sempre investindo, está sempre estudando, está sempre trabalhando. Como assim você vai esperar que mentor e guia venha te salvar? A gente trabalha junto, você não entendeu isso ainda? A gente precisa que você também ajude, que você faça por você. A ideia é só essa. Então, quando fez efeito Arcanjo Rafael, porque você trabalhar com arcanjo, com as hierarquias mais superiores que não vão encarnar, ninguém na Terra vai dar passividade para arcanjo. Não vai, gente, vocês vão me desculpar. Arcanjo, ninguém incorpora arcanjo. Entendeu? Pode fazer o contato via mente, né? A mente superior conectando. Mas assim, incorporação não vai haver. Entendeu? Não vai haver um guia, um arcanjo que vai entrar em você e vai lutar o combate que você precisa lutar. Não vai acontecer isso. Entendeu? Às vezes em trabalho, um guia vem, ele incorpora para ele fazer a transformação, a condensação da energia, para ele também te limpar, levar aquilo. E eles fazem isso, eles têm a densidade para fazer isso. Eles estão na densidade, o trabalho deles é esse. Os arcanjos, para você conseguir se conectar de fato com o Cristo cósmico, vamos botar aí, a consciência crística, por exemplo, né? E os arcanjos e esse pessoal, você simplesmente tem que estar seguro de que eles estão ali. Entendeu? Não é uma questão de dúvida, você está seguro. Para você estar seguro que eles estão ali, você tem que ter o teu processo de segurança. Senão você vai entrar em dúvida e nunca vai conseguir conectar.
Cara, isso é muito profundo, isso é muito profundo. Você precisa sentir a proteção. Você precisa sentir a proteção. Mas agora já me deram um toque aqui. Para você chegar nesse lugar de sentir a proteção, você de fato se desconecta, perde, duvida, não sei o que, volta a 3 casas, vai, não sei o que, blá, 1000 coisas acontecem para que você veja que a proteção está ali. E chega uma hora que você tem que parar, porra, de querer que eles fiquem te dando prova o tempo todo. E aí vem outro capítulo disso, que são as pessoas que nem eu, que tiveram um ensinamento religioso endurecido, rigoroso, até os 7 anos, que é a formação das crenças, né? Que fica mesmo impresso ali no sistema. Então você vai meio que lutar a vida inteira praticamente para conseguir ficar seguro, né? De que o que você está fazendo, né? De que lidar com o obsessor é seguro, de que lidar com os Exus, com os guardiões, não sei o que, com esse trabalho muito sombrio é seguro, né? Então é meio que um milagre o que está acontecendo comigo, também sempre falo isso. É meio milagroso essa virada que eu dei. As pessoas pensam assim, porra, Daphne, você sai de Testemunho de Jeová para... Não é nem para a Umbanda, você também já foi além da Umbanda, no sentido de abertura de mente, né? Que eu penso que não precisa da Umbanda para trabalhar com as entidades que trabalham, né, na Umbanda. Então, é um passo à frente também isso, né? Você pode juntar tudo e fazer um bem bolado responsável, né? Você veio para criar algo novo, afinal de contas. Então esse vídeo foi para expor mais essa experiência que aprofunda o meu conhecimento. E o que é aprofundar o autoconhecimento? É você aprofundar na sua capacidade de sair do medo, é você aprofundar o teu autoamor, a sua segurança e o respeito e o amor ao mundo espiritual, que trabalha junto com você e que está disponível ali para você, para te proteger, para te amparar. No outro dia o Exu Maraboa, através de mim, falou para um grupo isso, num trabalho de constelação. Que fé de merda que vocês têm, né? Ele falou dessa maneira. E é verdade. Que precisa ficar toda hora sendo provado, que precisa não sei o que. Mas isso faz parte toda de uma estrutura que eu acabei de explicar, que é natural, de ego. E o nosso ego vai conversar muito com as obsessões. E os padrões que atraem as obsessões, que a gente fica ali girando nas obsessões, né, e acha que é o culpado o obsessor, eles podem ser as personalidades anteriores que a gente não está vendo e que estão atuando ali. E que se você não ficar mais corajoso e ir buscar a vida passada, elas não vão embora. A obsessão não vai embora, a obsessão vai ficar. Porque tem espíritos de hierarquias trevosas que manipulam várias personalidades e elas ficam escravas deles para escravizar a gente. E aí eles não precisam nem se preocupar. E os artefatos também tecnológicos que são implantados na gente para que a gente fique ali com estruturas de medo várias vidas, eles nem precisam se preocupar mais. Até que vem alguém com um trabalho de apometria para tirar. Então vocês acham que essa pessoa que trabalha com apometria, ela precisa trabalhar sozinha ou em grupo? Entendeu? Ela precisa trabalhar em grupo. Eu nem acho mais que a gente precise de centro para trabalhar. Eu acho que a gente pode ter estruturas, até precisa ter um espaço, né? Você não pode fazer dentro do seu quarto um assentamento, não sei o que, porra. Você não vai ter uma estrutura dentro do seu quarto para segurar um porradão. Mas você tem que estar com, pelo menos o dirigente que vai fazer o teu grupo, ele tem que ter uma estrutura. Tem que ter uma estrutura em algum lugar, alguma estrutura você tem que ter, entende? Mas eu não acho que tenha que ter um centro. Eu acho que tem que ter muito conhecimento, incansável, sempre atualizando, o grupo sempre trocando, fazendo reunião, todo mundo se cuidando, todo mundo participando de apometria para si, todo mundo já tem que ter feito apometria pelo menos,
Tem toda uma história porque vão tomar bomba. Vão tomar bomba, porque eu vou dizer aqui, não posso dizer que o obsessor não existe, que isso não é importante. Eu estou dizendo que eles servem a luz. E isso pode soar um pouco esquisito, mas eu acabei de explicar, né? E faz sentido. Eles vão estar servindo a você, para o seu bem, para te mostrar as respostas. Se não fosse esse embate dentro das trevas que eu tive com o obsessor que sabe mandar raio, né, de energia com gritos dentro para me abalar o labirinto e eu ficar perdida, estartar ondas de medo, né, porque quem tem labirintite eu já falei, estou repetindo, a pessoa fica desnorteada, dá medo. Uma pessoa como eu, que precisa dar conta de muita coisa, fica com medo. E tudo no final das contas é pra gente soltar, pra gente fluir, pra gente ser feminino. Esse é o trabalho dos obsessores. Na cabeça deles, eles podem realmente querer derrubar a gente, acabar com a nossa vida e enlouquecer. Não tem problema, esse é um problema deles. O meu problema sou eu. Eu tenho que olhar pra mim. E todo mundo que aparece na minha vida, seja encarnado ou desencarnado, vem para me mostrar algo meu. Entenderam? Não fujam de obsessor. Não tenham medo de obsessor. Deixe que eles tragam as respostas. Ah, é desagradável. É desagradável. Ah, eles são covardes? Ah, com certeza são. Eles estão trabalhando escondidos. A gente não vê. Mas a gente sente. Aí, nessas minhas pesquisas dentro do YouTube sobre labirintite, eu encontrei vários canais falando de abertura do coronário, transição planetária, labirintite como um sinal. Gente, preste atenção, hein? Pode até ser, mas eu tenho minhas dúvidas de que sintomas assim tão graves venham da luz. Entendeu? Eles servem para a luz. Mas eles são provocados, eles desequilibram a gente. Se for uma dorzinha de cabeça, um cansaço, uma coisa assim, até acontece, né? Porque está abrindo o coronário, está acessando outras coisas. Toda pessoa que vai liberar um pouco mais de poder, ela sente. Até ela adaptar, né, aquilo. Igual no desenvolvimento mediúnico, você sente várias coisas ruins. Isso acontece e é positivo. Mas do jeito que eu estava, a labirintite ser da luz não era não. Ela servia à luz, mas ela não era uma abertura do coronário. Até pode ser um momento meu, e isso eu percebo, que é de aumento de poderes. Isso acontece. Isso acontece. Mas com o aumento de poderes, com o aumento da mediunidade, você vai ter um aumento também da densidade. Da percepção da densidade, a densidade vai conseguir te alcançar mais porque você tem um maior alcance mediúnico. E tem o seu egão também, que toda vez que te abrem mais poder, que você acessa novas coisas, você tem mais conhecimento, você vai ser mais cobrado. Está tudo conectado. Então, eu não podia ficar com a informação só, meus poderes estão aumentando, meu coronário está abrindo. Não, cara, não. Não podia. Realmente tinha uma guerra no astral. Então, não tem problema ter guerra no astral. É só isso que eu quero dizer. Não tem problema nenhum ter guerra no astral. A gente não tem que se questionar, guerra no astral, obsessão. Não precisa se questionar. Vai tranquilo. Esse mundo existe, ele precisa ser mexido, mas com o olhar certo. O olhar certo. Que certamente não é o olhar do medo. Tá? Então assistam esse vídeo quantas vezes vocês precisarem, porque ele é de uma profundidade e de uma riqueza muito grande para esse momento da Terra. Um momento onde a gente está saindo de um lugar de responsabilizar o outro pelos nossos fracassos ou vitórias ou maldades ou qualquer desequilíbrio, o outro. Não, nós somos responsáveis.
Então, nesse momento, um vídeo desse ajuda a entender o processo, tá? E os meus questionamentos estavam muito dentro disso, dentro da política também, né? Por que as pessoas ficam demonizando o Bolsonaro, o presidente, né? Ah, por tudo que ele faz, Daphne, você não vê, você é cega, ele é um genocida, um fascista. Ok, isso aí na superfície. Entendeu? O que eu estou esperando é as pessoas saírem da superfície com um vídeo desse. Eu espero que as pessoas saiam da superfície. Chega de demonizar o outro. O outro não é responsável. Ele está a serviço. Entendeu? Se você não entendeu, vai chegar uma hora que você vai entender. Tá bom? O momento agora é outro. O momento agora é vocês pararem, e eu me incluo nessa, de esperar um Salvador. Parar de esperar um Salvador. Não vai chegar. Não vai chegar Salvador. Tá? Não vai vir nem da esquerda, nem da direita um Salvador. Valeu, my people. É isso.